Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre variáveis do treinamento de força, para além das três séries de 10, né? De um método de treinamento bastante importante, vocês sabem muito bem disso, né? Com muitos benefícios, mas também eu vou tentar fazer uma crítica ao que vem sendo feito por aí. Será o que vem sendo feito por aí é o ideal? Será que a gente tem condições de melhorar? Prescrever um treinamento de força mais específico, mais detalhado, mais preciso, baseado em parâmetros científicos? E aí eu espero, ao final dessa nossa conversa de 15, 20 minutinhos, talvez eu dar um panorama melhor e fazer com que vocês consigam, né, prescrever o exercício, o treinamento de força de forma mais apropriada e, consequentemente, prestar um serviço melhor, ok? Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre os termos, né? O treinamento de força, ele também pode ser chamado de treinamento resistido ou treinamento contra resistência. Então essas são as traduções, né, que são as traduções corretas do termo em inglês chamado Resistance Training. A tradução de Resistance Training não é treinamento de resistência. A tradução de Resistance Training é treinamento resistido ou treinamento contra resistência, né, que são sinônimos de treinamento de força. O treinamento de força, evidentemente, também pode ser chamado de Strength Training, né, então, na língua inglesa. Então, eu chamo a atenção de vocês para terem cuidado com os livros de fisiologia, de treinamento que foram traduzidos. Muitos bons livros, né, que foram escritos por professores, pesquisadores americanos, quando foram traduzidos para a língua portuguesa, existem erros bastante importantes, né, de tradução. E um desses erros é a tradução do termo Resistance Training. Veja só, isso não é preciosismo. Quando a pessoa traduz Resistance Training como treinamento de resistência, muda totalmente o significado do treinamento. Treinamento de resistência é treinamento de endurance, é treinamento aeróbio, aquele treinamento feito por ciclistas, maratonistas, triatletas, corredores de rua, né? Treinamento de resistência em inglês é Endurance Training. É outro tipo de treinamento, também importante, mas é um outro tipo de treinamento. Então, na última aula eu falei, olha só, as pessoas falam, o exercício é remédio. Mas se você muda o remédio, você muda os efeitos desse remédio, né? Então, a tradução correta é treinamento resistido ou treinamento contra resistência, é a tradução de Resistance Training, ok? Dito isso, vamos relembrar com vocês os potenciais benefícios do treinamento de força, tá certo? O treinamento de força, evidentemente, ele é um método apropriado para melhorar a força muscular e hipertrofia muscular. Veja, hipertrofia não é sinônimo de força, e o contrário também é verdadeiro, né? Então existem trabalhos hoje mostrando que essa associação entre força muscular e hipertrofia muscular não é tão direta assim, então nós precisamos tomar cuidado. E de fato vocês devem conhecer pessoas, né, que são extremamente fortes, mas elas não têm uma hipertrofia muscular muito visível, e o contrário também é verdadeiro, pessoas bastante hipertrofiadas, com uma boa quantidade de massa muscular, mas que aparentemente não são tão fortes assim, não conseguem gerar tanta força assim, né? Então são variáveis diferentes do sistema muscular, ok? O treinamento de força também é uma ferramenta importante para controle e perda de peso, né? Então existem diversos trabalhos mostrando que pessoas submetidas ao treinamento de força têm como consequência uma diminuição da gordura corporal. O treinamento de força já foi demonstrado melhorar a taxa metabólica basal. É possível o tratamento da hipertensão arterial pelo treinamento de força, né? Então o treinamento de força diminui a pressão arterial e a demanda cardiovascular durante o exercício, né? Por exemplo, que pode ser medida pelo duplo produto, que nada mais é do que a multiplicação da pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca. O treinamento de força melhora o perfil lipídico, né? Portanto, pode ser utilizado para pessoas com colesterol alto, né? Hipercolesterolemia. O treinamento de força melhora a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina, portanto, é um método
que pode ser utilizado por pessoas com diabetes. O treinamento de força melhora também a capacidade funcional, consumo máximo de oxigênio, potência e a endurance muscular, resistência muscular. Essa história da potência é muito interessante, não só para atletas, mas também para pessoas idosas. Já foi demonstrado na literatura existir uma associação entre baixa potência e número de quedas em pessoas idosas, e o número e as quedas em pessoas idosas é um problema de saúde pública, gera mortalidade, morbidade e etc, né? Então, em pessoas idosas, pensa em treinar força muscular, mas também pensa em treinar potência muscular. A potência muscular não é uma variável limitada aos atletas ou pessoas saudáveis, né, que façam exercício físico rotineiramente. Não, a potência muscular também pode ser utilizada em situações clínicas, né, em pacientes, em pessoas idosas e etc, 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 né. Já foi demonstrado também que o treinamento de força melhora queixas de dores nas costas, certo? E aí nós temos vários outros benefícios, né, bastante importantes do treinamento de força. Infelizmente, aí voltando um pouco para pessoas idosas, o que a pessoa idosa quando faz exercício faz de exercício? Faz caminhada. A caminhada, ela é importante? É uma porta de entrada para um estilo de vida mais ativo, mais saudável? Sim. Mas qual que é o problema da pessoa só caminhar? Primeiro, se ela só caminha faz 10 anos, 5 anos, 15 anos, ela não está tendo uma progressão. Um dos princípios científicos do treinamento é o princípio da sobrecarga progressiva. Então, uma pessoa que vira para mim e fala, olha, eu caminho faz 5 anos, já deveria estar correndo. Para além disso, o treinamento aeróbio não vai evocar outras adaptações feitos essas que a gente acabou de colocar, como por exemplo a potência muscular. Então, veja só, o ideal é a pessoa fazer treinamento aeróbio e fazer treinamento de força. Veja, a gente não está aqui para rivalizar, para dizer qual tipo de treinamento é melhor. O ideal é esses dois tipos de treinamento se complementarem. Então parem com essa ideia, né, com essa história, olha, o treinamento de força é melhor, eu só faço musculação, ou eu só corro, ou eu só pedalo. O ideal é a combinação dos dois métodos de treinamento. E aí, quando se fala de treinamento de força, aí existem vários métodos, né, que não é o tema dessa nossa conversa de hoje, né, mas como por exemplo, drop set, biset, rest pause, né, do treinamento aeróbio também existem vários métodos, né, o método de treinamento contínuo, o treinamento intervalar de alta intensidade, que nós vimos na nossa última conversa, enfim, né, então o ideal é a combinação. Quais variáveis devem ser controladas no treinamento de força? Existem pessoas que brincam e falam o seguinte, olha só, o meu treinamento de força é 3 séries de 10 e peso a gosto. Mas o treinamento de força é mais do que isso, né? Tanto é que esse foi o subtítulo da nossa conversa de agora, né? Para além das 3 séries de 10. Né? Então, quais são as variáveis que devem minimamente serem monitoradas, controladas no treinamento de força? São essas aqui. O peso, a carga, ela é importante? Mas nós temos que considerar o número de séries, né? Geralmente é considerado, número de repetições, e aqui já começam os problemas. Porque olha só, o que é número de repetição? Nós devemos enfatizar a intensidade, portanto, eu devo prescrever o exercício, orientar o aluno, número de repetições máximas. E sempre trabalhe com uma faixa de repetição. Olha só, você vai fazer 3 séries de 10, de 8 a 12 repetições. Não precisa ser um número fixo, 10 repetições. Se fizer 11 está errado, se fizer 9 está errado. Não, de 8 a 12 repetições. De 8 a 12 repetições máximas. Então, se a pessoa chega na 12ª repetição e ela conseguiria fazer a 13ª, 14ª, 15ª e assim por diante, está errado, né? Não está sendo repetição máxima. E por que eu falo tudo isso? Porque, olha só, a intensidade é mais importante que o volume. Existem trabalhos falando o seguinte, olha só, você não precisa fazer um treinamento de força volumoso. O que eu quero dizer?
Veja só, existem trabalhos mostrando, vê só que interessante, que o aumento da força muscular e da hipertrofia pode ser alcançado fazendo de 5 a 10 séries para um determinado grupamento muscular por semana. Então pensa no seguinte treinamento, né? De uma pessoa jovem que vai na academia 6 vezes por semana. Então olha só, ela faz o treino A, o treino B e o treino C, descansa na quinta, né, supondo que é segunda, terça e quarta, descansa na quinta e faz o treino A, o treino B e o treino C nos outros dias da semana, sexta, sábado e domingo. Então quer dizer, é muito comum a pessoa fazer no treino A, faz supino reto, 4 séries, supino inclinado, mais 4 séries, pec deck, mais 4 séries, deu 12 séries. No segundo treino A, lá na quinta-feira, né? Então, olha só, não se esqueçam, A, B, C, segunda, terça e quarta, descansou na quinta, aliás. O segundo treino A, na sexta-feira, ela faz 4 séries de supino reto, 4 séries de supino inclinado, 4 séries de pec deck, mais 12 séries. Deu 24 séries para o mesmo grupamento muscular na semana. Existem trabalhos mostrando que se você fizer de 5 a 10 séries, você tem os mesmos resultados do que se fazer um treinamento com volume maior, como por exemplo esse de 24 séries. Qual é a vantagem desse tipo de treino? É você poupar tempo. Não se esqueça que grande parte dos seus alunos não querem estar na academia, eles estão lá forçados. Existe quem gosta? Existe. Mas você vai falar para a pessoa o seguinte: olha, eu vou fazer um treino em você, que você vai gastar pouco tempo e você vai ter os mesmos benefícios de um cara que fica aqui na academia 1 hora, 1 hora e meia. Certo? Então não se esqueçam disso. Uma outra coisa que as pesquisas têm mostrado é o seguinte: você não precisa fazer treinamento para agrupamentos musculares isolados. Por exemplo, bíceps, tríceps. Veja só, quando a pessoa faz supino, ela por tabela vai treinar ombro, deltoide e vai treinar tríceps. Quando a pessoa treina costa, vai puxada, ela treina costa e treina bíceps. Existem trabalhos mostrando, comparando um grupo de pessoas que fizeram treinamento para grandes grupamentos musculares, sem treino isolado, e pessoas que adicionaram treinamento isolado na rotina. Fizeram rosca, fizeram pulley no tríceps, né? Pulley para tríceps e etc, etc, etc. Não foi detectado diferença estatisticamente significante entre os dois grupos, ou seja, o que só fez para grandes grupamentos musculares e o que adicionou treinamento para pequenos grupamentos musculares como bíceps e tríceps. Então isso é uma coisa interessante, né? Então, por exemplo, o treino A pode ser constituído somente por supino reto e supino inclinado, por exemplo. Necessariamente vai ter que, se a pessoa faz supino reto, vai trabalhar ombro e tríceps, tá certo? Isso não quer dizer, eu não sou xiita, se a pessoa quer fazer isolado, pode fazer, não tem problema. Mas se é aquela pessoa que está se queixando de falta de tempo, ela faz, por exemplo, o que no treino A? 3 séries de supino reto, 3 séries de supino inclinado, casa. Né, se for, né, em um caso extremo, e a literatura dá suporte para esse tipo de treinamento. Uma outra variável, e aí sim é muito negligenciada, é o intervalo de recuperação entre as séries. Aqui são raras as pessoas que controlam o intervalo de recuperação entre as séries. Controlar o intervalo de recuperação entre as séries é importante porque isso modifica o número de repetições. Ah, você pode fazer 60 minutos? Pode. Vai recuperar? Não vai. Nós tivemos isso até lá na aula de bioenergética. A recuperação do sistema fosfagênico é passiva. Então, o que a literatura mostra? Que os homens precisam de mais ou menos 3 minutos para recuperar entre as séries. As mulheres, como geram um pico de força menor, se recuperam mais rápido. E os idosos, como geram um pico de força maior, também se recuperam mais rápido. Veja, eu posso fazer um homem um intervalo de recuperação entre a série de 60 segundos? Pode. Qual vai ser a repercussão? Vai ter que necessariamente diminuir a carga para manter o número de repetição. Isso é o que a gente chama de ajuste de carga. Não tem problema fazer o ajuste. É melhor privilegiar o número de repetições
máximas, ok? Agora, se você quiser manter a carga, saiba, se você quiser manter a intensidade absoluta de exercício, saiba que o número de repetições vai diminuir, se o intervalo de recuperação for muito curto. Nós também devemos considerar a ordem dos exercícios. Vocês sabem, se você faz supino inclinado antes do supino reto, o desempenho do supino reto vai cair, né? Então, essa ordem deve ser considerada. O número de exercícios deve ser considerado também. Amplitude de movimento. Você mudou a amplitude, você muda a demanda fisiológica. E, finalmente, a velocidade de execução. Tradicionalmente, as pessoas fazem na velocidade 2020. O que é 2020? 2 segundos na fase excêntrica, 0 na transição entre excêntrica e concêntrica e 2 segundos na fase concêntrica. E mais nenhum segundo, né, 0 na transição concêntrica e excêntrica, né? Então, essas são as variáveis que a gente deve monitorar. E, além disso, existem outras coisas também que a gente poderia discutir. Como, por exemplo, o exercício é com peso livre ou é na máquina? Por exemplo, o agachamento é um agachamento livre ou agachamento no Smith? Tá certo? Sempre, quando possível, preferir fazer no livre. Se por alguma indicação, etc., né, não dá para fazer com peso livre, faça no Smith, né? Então, tudo isso também deve ser considerado, ok? Vamos lá, com relação ao intervalo de recuperação entre a série, ele deve ser levado em consideração. É obrigatório isso, não é optativo, né? Então, existem trabalhos mostrando o efeito do intervalo de recuperação entre as séries no treinamento de força, até de pesquisadores brasileiros. A gente fez um trabalho onde nós mostramos que 70% dos praticantes de treinamento resistido não utilizavam relógio ou qualquer outra forma de controle do tempo. Se não tem um cronômetro, o cronômetro até do celular, não tem problema, um relógio de pulso, como que essa pessoa controla o intervalo de recuperação entre as séries? Não tem como controlar. E o mais assustador é que tem muito personal trainer, professor de educação física, que está na academia prescrevendo treino sem relógio. Então, orientem os alunos de vocês a irem na academia com relógio. Isso é a única forma de controlar o intervalo de recuperação entre as séries, e isso tem várias repercussões, né, sobre o número de repetição, carga absoluta, né, que a pessoa vai conseguir fazer aquele determinado exercício, né? Então, o treinamento de força não é só 3 séries de 10 com peso a gosto. Existem todas essas variáveis que são passíveis e que devem ser monitoradas, né? E eu chamo a atenção de vocês para o controle do intervalo de recuperação entre as séries, ok? Então, o que nós tínhamos para falar sobre esse assunto era isso. Espero mais uma vez que tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.